E aí, vocês estão surpresos com esse 1 a 0 do Náutico em cima do Santa Cruz? Eu fiquei surpreso. Eu esperava 3 a 0 pro Náutico hoje, fora o vareio de bola. E quase foi. Só não foi porque Paulo Sérgio perdeu um gol claríssimo cara a cara no início do segundo tempo, Ron Kennedy salvou. Paulo Sérgio perdeu um pênalti, Dodô perdeu o rebote do pênalti, Dodô perdeu um gol cara a cara. O Náutico teve um período ali de blitz de 10 minutos que poderia ter feito 2 a 0, um 3 a 0, só que perdeu muitos gols. O Náutico finalizou mais, teve mais posse de bola, mais chances claras, foi mais eficiente e acabou vencendo o jogo. E assim, 1 a 0 ainda ficou muito barato. Era pelo menos pro Náutico ter feito 2 a 0 no jogo de hoje. E outra, Quirino era pra ter sido expulso, viu? Aquela entrada que ele deu em cima de Gaston foi uma entrada criminosa. Ele foi sem pena, meu amigo, dando um carrinho com os dois pés. Ah, mas depois ele recolheu. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Não interessa que ele hipoteticamente, supostamente recolheu. A entrada foi tão grave, com as duas pernas praticamente em cima, no tornozelo do goleiro do Náutico, que pra mim deu margem pra expulsão. Daqui a pouco a gente chega lá. Bom, terminou 1 a 0, você pensa, pô, 1 a 0 só, clássico, tudo pode acontecer, o confronto não tá 100% definido não. Concordo. O Santa Cruz pode fazer o jogo do ano nos aflitos. O Náutico pode fazer o pior jogo da temporada. Ron Kennedy fechar tudo lá atrás. O Santa Cruz explorar uma bola aérea ali, uma jogada em transição, fazer 1 a 0, segurar o jogo, levar para os pênaltis e até se classificar. Futebol, clássico, tudo pode acontecer. Concordo com tudo isso. Dito isso, ponto, parágrafo. Na lógica, o Náutico deve ganhar mais o jogo contra o Santa Cruz e empilhar mais uma vitória na temporada e meter um 3 a 0 no clássico, né? Já foi um 4 a 0 no primeiro jogo, na primeira fase, foi 1 a 0 agora, e eu acho que o Náutico vai vencer o próximo jogo de novo, e acho que vai vencer por um placar ainda mais elástico do que foi a partida de hoje. Por quê? Porque tem mais time, porque joga mais bola e vai jogar na sua casa com o apoio do seu torcedor. Cara, pro Náutico ser eliminado pro Santa Cruz, vai ter que pipocar de uma maneira assim sobrenatural. Eu, como torcedor do esporte, espero que o esporte chegue na final, lógico, né? Se o esporte de fato confirmar o favoritismo contra o Retrô e chegar na final, se eu quisesse facilidade, eu queria pegar o Santa Cruz. Seria um jogo muito mais fácil. Santa Cruz é inofensivo e inoperante no ataque, e lá na defesa também não apresenta uma grande força, um grande poderio defensivo, muito longe disso também. Não é à toa que o Náutico hoje só não empilhou 2, 3 gols pelo menos, porque perdeu muitos gols e perdeu a oportunidade de matar o confronto. 2 a 0 mataria. Não tinha nenhuma possibilidade do Santa Cruz reverter um 2 a 0, nem fazendo 2 a 0, levando para os pênaltis. Pelo amor de Deus, gente. Santa Cruz não joga nada. Perdeu pro Sport, perdeu de 4 a 0 pro Náutico, perdeu pro Retrô. Nos jogos mais difíceis do Pernambucano, o Santa Cruz não fez um gol. Aliás, só fez um contra o Sport, né? Porque House entregou, né? Porque House entregou o gol. Senão, nem faria gol também, porque o time chora de ruim. Mas enfim. Bom, a gente vai chegar lá. Então, assim, o confronto não foi definido, mas tá muito encaminhado. Para mim, o Náutico tem um pé e meio ali já classificado para a final do Pernambucano. Acho que só uma quase que catástrofe que tira a final do Pernambucano aí do Náutico, tá? E a classificação automaticamente para a Copa do Nordeste em 2027. Mas isso aí é um debate para depois. Bom, meus amigos, vamos lá pro jogo e pro primeiro gol da partida, né? Que foi aos 17 minutos 18 do primeiro tempo, na cobrança de escanteio. O Ronqueni até saiu bem do gol de certo modo, dando um soco para fora da grande área. E até agora eu não entendi por que Ron Kennedy ficou fora da barra. Paulo Sérgio recebe a escorada aqui de Igor Fernandes e finaliza a bola quase que no ângulo, né? A bola pegou no travessão e entrou, golaço. Se Ron Kennedy estivesse bem posicionado, eu acredito que essa bola seria gol também. Mas assim, foi uma falha muito grave, grotesca de Ron Kennedy pelo péssimo posicionamento dele no lance. Se você for pegar um frame aqui dessa passada dele com o pé direito, a projeção do pé direito dele tá praticamente fora da barra, pô. De tão bizarro que ele tava mal posicionado nesse lance. Então, assim, bonito gol de Paulo Sérgio, golaço por sinal, mas tem que se criticar Ron Kennedy também. E a crítica não é porque ele falhou diretamente no gol e se ele tivesse bem posicionado ele faria a defesa, não. É porque se Paulo Sérgio acerta um chute no meio da barra, ele deveria estar bem posicionado para fazer a defesa. E ele não tava. Se o chute fosse no meio da barra, era gol. Por quê? Porque ele tava fora da barra praticamente. Então isso é uma falha grotesca de Ron Kennedy. E como a gente já falou, é um goleiro fraco, gente. Salva ali o Santa Cruz em pênaltis e tal, faz algumas defesas aqui ou ali, mas em algum momento ele vai entregar a rapadura. Por quê? Porque ele não é um goleiro
de primeiro escalão de Série C, goleiro nível Série B que está no Santa Cruz. Não é isso, cara. É goleiro de Série D. Esse é o patamar e o padrão de Ron Kennedy. Pode até ser que ele evolua ao longo da temporada, não sei o que vai acontecer. Mas esse aí é Ron Kennedy e parabéns ao Paulo Sérgio pelo chutaço no ângulo, na gaveta. E o Náutico fez 1 a 0. 1 a 0 naquela altura do campeonato, de um jogo muito equilibrado de certo modo. O Náutico não fazia um grande jogo, criando grandes chances, não. Tava um jogo ali, de certo modo, equilibrado. O Santa tinha feito um gol com Quirino, né? Mais um gol impedido, então tudo certo. O Náutico, que já tinha perdido por lesão o zagueiro Matheus Silva, e minutos depois acabou perdendo o Muriel, também lesionado. Eu não sei até que ponto a lesão foi ocasionada por causa do gramado, que não estava nas melhores condições possíveis do mundo. Aí eu já não sei exatamente, tá? Fato é, Muriel saiu lesionado ali na metade do primeiro tempo ainda e entrou Gaston. E aí a gente vai entrar no detalhe do primeiro tempo. O Náutico conseguiu administrar muito bem 1 a 0 durante o primeiro tempo, controlava a posse no campo de ataque, o Santa Cruz pouco passava do meio campo, quase nunca, o Náutico conseguia fazer uma boa marcação-pressão, o Náutico controlava o resultado com maestria. E assim, em um dos momentos que Quirino passou do meio campo, ele pra mim fez um pênalti claríssimo em cima de... Um pênalti, ó, foi mal. Ele pra mim fez uma falta claríssima que era pra gerar expulsão em cima de Gaston. Olha isso aqui, irmão. Olha como ele entra no goleiro do Santa Cruz, gente. Com os 2 pés praticamente. E assim, olha a sola do pé dele como tá. Ó lá, olha o detalhe. Como é que não se expulsou Quirino nesse lance aí? Pra mim era lance pra expulsão, inclusive. Vou até colocar nesse frame aqui que fica melhor pra vocês observarem o lance, né? Ó, mais uma vez, ó lá. Só o fato dele ter se jogado em cima do goleiro, porque assim, a bola já estava distante. Ele chegou muito atrasado no lance. Pra mim já daria a margem pra ser expulso. E sabe por que ele fez isso? Pra mostrar serviço pro torcedor do Santa. Ele sabia que o time tava perdendo, ele tava sendo muito pressionado pelas últimas atuações ridículas dele. O Santa Cruz estava jogando mal, então ele tinha que mostrar serviço pro torcedor do Santa. Aí ele vai se atirar para mostrar que é esforçado, que é voluntarioso, que é um jogador muito combativo, que é um jogador que não desiste e é garra e tudo mais. Foi por isso que ele fez isso. E para mim ele foi burro no lance, inclusive, porque se o árbitro fosse minimamente inteligente e decente, que ele não é, Bruno Arleu de Araújo é um péssimo árbitro, errou bastante hoje durante toda a partida, ele expulsaria, nem precisaria do VAR não. E o que me chama a atenção foi como o VAR não entrou nesse lance aqui, para pelo menos pedir pro árbitro checar. Então assim, deu margem para expulsão e o árbitro acabou não expulsando, deu apenas o cartão amarelo. Beleza, eu sei que vários vão discordar aqui nesse momento do vídeo, mas foi a minha opinião durante a partida. Para mim, Quirino era para ter sido expulso, tá? Bom, o único lance que o Santa Cruz chegou com perigo, tirando o gol impedido, mas estava impedido, então tanto faz como tanto fez, foi com Vitinho. E no lance que Vitinho chegou com perigo, foi no lance de soberba, talvez, do Náutico. O jogo estava tão tranquilo, o Santa Cruz nem passava no meio campo direito, nem ameaçava, que olha o que Vitinho fez para cima da defesa do Náutico. Vamos pro detalhe, né? Vitinho fez uma boa partida hoje, viu? Principalmente da reta final do primeiro tempo até a metade do segundo tempo. Fez um bom jogo. Ele mete a caneta aqui, acho que foi Igor Fernandes. E olha aqui, ó, o jogador do Náutico tem um domínio já do lance. Ele poderia chutar a bola para fora aqui para escanteio, tentar chutar a bola no jogador do próprio Santa Cruz, para a bola ir para tiro de meta, e aí para a linha de fundo e gerar um tiro de meta. Ele poderia até dar um passe aqui para trás, mas já era um pouco mais difícil. E ele tentou sair jogando, talvez meter uma caneta aqui, né, para cima de Vitinho. Meio que a soberba, tipo, o jogo tava tão fácil, tão controlado, que o cara foi tentar, acho que talvez dar uma caneta em cima de Vitinho. Ele recupera a posse quase que dentro da pequena área, e meio que sem ângulo também, não era um lance tão fácil. Ele chutou em cima de Gaston, que fez a defesa, e no rebote Patrick Alan chutou travado aí com, acho que Júnior Todinho, que conseguiu recompor bem na marcação. Foi a única grande chegada do Santa Cruz no primeiro tempo. A única. E por um cochilo da defesa do Náutico também, tá? Bom, tirando isso não teve mais nada. Vem o segundo tempo e aí o Santa Cruz tinha que se atirar naturalmente. E o Santa Cruz incomodou o Náutico, tá? O único momento que o Náutico perdeu o controle da partida foi depois do gol perdido de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que consegue fazer uma tabelinha muito boa pela direita com o Júnior Todinho, consegue entrar na grande área e cara a cara ele perdeu uma chance. Ron Kennedy salvou o Santa Cruz de 2 a 0. Beleza. Depois dali, aos 2 minutos para 3, o Santa Cruz começou a ter o domínio do jogo,
começou a incomodar o Náutico, começou a criar chances claras, só que o Santa Cruz é um time inofensivo. É um time que perde muitos gols, é um time que finaliza muito mal. É um time ruim, essa é que é a realidade. Você teve uma jogada ali aos 4 minutos de Vitinho, que ele consegue sair de dentro para fora, cortando um, cortando dois, achando o cruzamento para Eurico, e Eurico é o atacante do Santa Cruz muitas das vezes. Tem que achar um gol com o Eurico, que é zagueiro. Ele estava dentro da grande área e meteu uma pancada num bombão, de qualquer forma, de todo jeito, para fora. A bola bateu na rede ali, né, raspando. Não raspou a trave, né, mas foi para fora, vai. Aos 9, teve mais uma jogada ali agora pela esquerda, na cobrança do lateral. Teve uma cabeçada de Matheus Vinícius e o goleiro do Náutico saiu mal. O Gaston Guruseaga, né? Saiu mal do gol. Se a bola fosse na barra, era gol. Só que a bola passou para fora, raspando a trave. Duas chegadas do Santa ali aos 4 e aos 9 minutos. Até os 10, 12 minutos, o Santa Cruz passou a ter o controle do jogo e o Náutico perdeu o controle que tinha. Mas aí, a partir dos 15 minutos, o Náutico foi se soltando e foi empilhando chances claras e foi perdendo gols. Acabou tendo bombardeio, Dodô perdeu o gol na pequena área, e aí é que vem Dodô. Para mim, Dodô fez um jogo sumido na maior parte do tempo, apagado. Ah, ele foi caçado no jogo hoje também. Eu até concordo um pouco com essa análise, mas fez um jogo abaixo, ficou um pouco apagado na partida. E quando ele teve chances para fazer o gol, ele desperdiçou. Naquele bombardeio aos 23 minutos, foi um bate-rebate, Ron Kennedy salvou, depois ele espalmou mal para dentro da grande área, e aí Dodô perdeu um gol praticamente com o Ron Kennedy batido, enfim. Depois Dodô perdeu a sobra do pênalti perdido por Paulo Sérgio. Então assim, Dodô vacilou hoje no jogo, viu, velho? Assim como o Paulo Sérgio. Ó, aos 36 minutos, um pênalti de Matheus Vinícius em cima de Dodô, né? Que ele abriu o bração aqui, ó, meio que a cotovelada, bateu no rosto de Dodô e foi pênalti mesmo, meu irmão. Essa aqui é a realidade. E Matheus Vinícius é um zagueiro que se prova muitas vezes ser maldoso nos lances. Pênalti, velho. E era o pênalti para praticamente matar o confronto, o pênalti do 2-0. E aí Paulo Sérgio telegrafou muito e Ron Kennedy fez o que ele sabe fazer. Nos pênaltis, de fato, ele é um goleiro que garante a rapadura. E ele salvou aí a pátria do Santa Cruz no jogo de hoje. Conseguiu fazer a defesa no pênalti e Dodô mais uma vez pipocou. Não dá pra perder um gol desse. Ah, foi travado, foi não sei o que. Tu tinha que chutar a bola pelo menos na barra, irmão. E Dodô perdeu o gol do 2-0 também no rebote. Santa Cruz 0, Náutico 1 na Arena Pernambuco. Ainda teve uma falta perigosa de Patrick Alain, que Gaston rebotou até mal o lance para dentro da pequena área. Quase que o jogador do Santa chegaria no rebote e faria o gol de empate. Mas terminou no 1-0 pro Náutico lá na Arena. Acho que é um resultado injusto se você analisar a própria estatística da partida, né? Você vê o Náutico com mais posse de bola, mais finalizações. Olha o box score aqui até do GE. Deixa eu até arrastar minha tela aqui pro lado esquerdo. Ó, vamos lá. Média geral. O Náutico teve até menos posse de bola. Ó. Curioso. Eu pensei que o Náutico teve mais posse de bola. Teve mais no primeiro tempo, né? No segundo, o Santa Cruz se atirou um pouco mais para cima. Mas, ó, se a gente for analisar aqui, finalizações 16-8 pro Náutico, finalizações para fora 3 pro Náutico, 4 pro Santa Cruz, finalizações na barra. O Náutico finalizou 10 vezes na barra, de 16 finalizações. O Santa Cruz chutou apenas 2 bolas na barra em todo o jogo. Então, assim, daqui você já tem uma noção, né? Escanteios, o Náutico teve 5, o Santa Cruz teve 2. Então, o Náutico jogou como se estivesse nos aflitos. Público hoje na Arena Pernambuco baixo, como já era de se esperar. A torcida do Santa Cruz não compareceu quando tinha que comparecer na semifinal. Jogo importante, time em crise, não jogando nada. Mas a torcida tinha que chegar, pelo menos para bater 15, 20 mil hoje lá na Arena Pernambuco. E sequer chegou a bater esse público, tá? Bom, meus amigos, é isso. Acho que ficou até barato demais pro Santa Cruz. O resultado justo hoje era pelo menos um 3-1 na Arena, tá? Bom, mas ainda tem jogo na volta. Eu acho que o Náutico vence de novo. Aquele abraço a todos vocês, tá? Deixa o like pra fortalecer e se inscreva no canal também. Valeu, gente.